Vem História, um programa com histórias reais para inspirar você. E o meu convidado de hoje é cabeleireiro há 20 anos, visagista há 14 anos, podemos dizer que o primeiro visagista da cidade de Franca. Seja muito bem-vindo, Muito Gustavo Leão. obrigado, é um prazer estar aqui com você, Prazer é todo nesse meu. dia de chuva tão lindo. Lindo, né? Aqui fica maravilhoso com Aqui chuva, fica né? maravilhoso mesmo. Não vi Ge- com sol, mas maravilhoso. E ele de uma elegância, gente, olha Ah, só, gente. imagina, obrigado. Fiquei muito feliz, tá? Por você aceitar nosso convite, Eu por vir fiquei aqui muito, contar essa história. eu fiquei muito feliz com o convite. Não tô acostumado com isso, como eu te falei, mas é um prazer estar aqui e eu aceitei justamente porque é você, porque eu me identifiquei, é por isso que eu tô aqui hoje. Mas Ai, é um que prazer estar bom, que aqui. honra. Gustavo, todo mundo que senta aí nessa poltrona já acostumou, já sabe que aqui a gente gosta de saber da pessoa na infância, né? A gente quer saber sobre tudo, sobre a essência dessa pessoa. E a nossa infância, ela conta muito sobre a pessoa que nós nos tornamos hoje. Então conta pra gente um pouquinho sobre você na infância. Quem é o Gustavo? Eu na infância, bom, sou filho da dona Dirce, minha mãe tem. Não tem como eu falar da minha história sem falar da minha mãe, que ela é um exemplo, assim, pra mim, ela é meu ídolo mesmo. Que lindo. Minha mãe tá com 78 anos, ela faz 79 esse ano. Tenho duas irmãs, tenho 6 sobrinhos maravilhosos. E você sempre foi de Franca ou é de outra cidade? Eu sou de Franca mesmo, nascido e criado aqui. Tenho muito orgulho da nossa cidade. Eu falo que eu sou o francano mais francano de Franca. Eu Olha, não aceito, eu não aceito ninguém falar mal de Franca. Eu mas é um gosto, francano mineiro eu sou um também. francano mineiro. Sou um francano mineiro. Eu gosto muito daqui, sou apaixonado pela nossa cidade, nossa qualidade de vida. Nasci e cresci aqui. E não Somos tenho vontade de sair. privilegiados, né? Somos privilegiados. Um lugar Um fantástico. lugar fantástico. E como é que era a sua infância, assim, com duas irmãs, né? Com duas Você irmãs. era aquele mais levado, era o mais Eu quietinho? era mais quietinho. As minhas duas irmãs são bem mais velhas que eu. A gente Ah, o tem uma caçulinha, diferença. Eu então. sou o caçula. A gente tem uma diferença de idade da minha irmã do meio de 14 anos. Nossa, Tem foram uma quase mães sua. Sim, sim, foram quase. Minha irmã do meio e minha irmã mais velha foram praticamente minhas mães, assim. Gente, É, que a minha mãe, a minha demais. mãe, minha mãe ficou viúva muito cedo. Minha mãe já casou tarde, ficou viúva muito O cedo. que que era casar tarde? Ela tá com 79, ela vai fazer esse ano, né? Na época casava-se com 14, 15 anos. Era, A casava minha bem mãe casou novinho. com 21 anos e Ela ficou foi viúva com inteligente. 37. E ficou viúva com 37. Nossa, 37. 37 anos. E aí, quando ela ficou viúva, ela já tinha as minhas duas irmãs. E ficou viúva e ela sempre falava, ela falava, eu lembro que a minha madrinha conta muito essa história, minha mãe falava que ela queria ter mais um filho. E aí, como ela ficou viúva, não deu tempo. E aí, uma coisa curiosa, assim, da nossa história lá em casa, que ninguém sabe, assim, né, só as pessoas muito próximas E sabem, agora todo mundo e vai agora todo saber. mundo vai saber, é que eu sou uma produção independente da minha mãe. Sério? Sério. Literalmente um sonho realizado. Ela tinha um desejo muito Literalmente, ela tinha um forte. desejo muito forte. E aí ela acabou acontecendo dela ficar viúva. E como diz a minha madrinha, ela surgiu grávida um belo dia. Eu Ela jurava que você ia falar que ela casou de novo. não, ela nunca mais casou de novo, nunca mais se relacionou com outra pessoa, mas ela queria muito ter um filho. Então ela teve esse Nossa, relacionamento só pra engravidar, só pra ter mais um filho e aí depois nunca mais teve ninguém e é a nossa ai história. que lindo, você é Curiosa, um né? sonho realizado. E aí ela falava, a minha madrinha conta, né, que quando ela ficou viúva, ela falava, nossa, queria tanto ter tido tempo de ter mais um filho e não deu tempo, porque as meninas vão crescer e eu vou ficar sozinha, né? E aí aconteceu de engravidar de mim e tô aqui até hoje, parceiro dela até Que hoje. sensacional. E com esse Curiosa, orgulho né? gigantesco da Um mãe, orgulho que coisa mais, já gigantesco. foi a coisa que mais me chamou a atenção no Um início. orgulho gigantesco dela. E olha pra você ver, então eu cresci criado só por ela e pelas minhas irmãs. E o mais curioso, que eu falo assim, que é uma história de vida mesmo, assim. O mais curioso é que nunca teve um único momento na minha vida que eu tivesse falado assim, ai, talvez. A gente passou por muitas dificuldades, obviamente, Uhum. né? Mas nunca passei
uma situação na minha vida que eu tivesse falado assim, ai, talvez se eu tivesse tido um pai, isso teria sido diferente. Sempre Sabe foi assim? completo. Sempre foi completo. Ela foi tão incrível, assim, Que com a nossa preenchia criação, tudo. que ela preenchia tudo, sabe? E Que teve até legal. situações curiosas, assim, que eu lembro, assim, que na época da escola, às vezes ia fazer um trabalho de escola em algum lugar, né? Aí os colegas, as coleguinhas falavam assim, ai, minha mãe deixa, mas aí meu pai não deixa. Aí eu pensava Nossa, assim, ah, ainda bem que eu não tenho pai, porque se a minha mãe deixar, deixou e já pronto. deixou e eu já vou. Então é a minha história, assim, a nossa história de família lá em casa, e eu tenho muito orgulho, assim, dessa história e de quem é a minha mãe, da força que ela representa, de tudo que Sim, ela. criar 3 filhos 3 filhos sozinha sozinha, ela não foi é uma fácil. guerreira Eu falo, eu tenho 2, um marido super companheiro que me ajuda em em tudo, tudo. e tem dia que eu fico doida. Você fica doida. É, minha mãe deve ter ficado doida em muitos momentos, É, eu mas admiro ela, demais mulheres que mas criam ela filhos Mas sozinhas. ela foi maravilhosa, ela foi assim, por isso que eu te falei no começo que ela é meu ídolo, assim, Nossa, é de tirar o chapéu. ela é maravilhosa. Ela é uma inspiração mesmo, assim, minha velhinha, que eu falo que ela é minha velhinha. Que gracinha. Nossa, e é tão bonito quando eu vejo um filho com esse carinho, com uma mãe, assim. E aí já mostra, assim, do porquê de tudo que acontece na sua vida, de coisas boas, eu digo, em De relação coisas ao sucesso. boas. Porque eu sou consteladora também. É, Sou. E a gente, uma das coisas que a gente mais fala é a mãe tem a face do sucesso. Então, ninguém prospera quando não consegue olhar com carinho para a história da mãe, quando honra a mãe, né? E com- honrar não é respeitar, fazer tudo que. Respeitar sim, mas não fazer tudo que a mãe manda, mas uhum, respeitar a história. respeitar a história. E você poderia ser uma pessoa cheia de críticas, né? Gente, eu vou até abrir um parênteses para falar sobre isso aqui agora. Porque tem gente que gosta tanto de reclamar, virar uma vítima, né? Se esconder atrás de algo ali para poder culpar um pai, culpar uma mãe na vida e falar que você disse que nunca disse, né? Nunca disse. É, se eu tivesse tido um pai, não passaria dificuldade. Se eu tivesse tido um pai, e aí, quando você vê uma pessoa, que foi uma dúvida que eu tive quando você contou, eu falei, nossa, pensei, não ia perguntar sobre Aham. isso, é claro, mas eu fiquei pensando como foi que ele conseguiu lidar com tudo isso, de não saber quem é o pai. Aí você vem com essa história tão linda, E eu falando tenho, desse orgulho, esse carinho com a e sua eu tenho mãe, zero curiosidade, você eu acredita? acredito. Ela me falava quando, né? Quando eu comecei a questionar, ela me falava, Gustavo, quando você tiver 18 anos, eu te conto quem é seu pai. Porque é uma curiosidade, nem ele sabe. Olha só, Nem ele sabe que, né, que ela engravidou, porque não foi um relacionamento, foi uma relação, foi um né? momento E que Deus ela, presenteou Deus ela com o que ela presenteou queria. ela. E ela falava, você merece saber, e quando você tiver 18 anos eu te Que conto. maturidade dela também, né? Ela é excepcional. Porque ela poderia falar, não, não sei, não, É, não vi ela falou, então mais. quando você tiver 18 eu te conto. E eu lembro que a curiosidade que eu tinha não era saber quem era, mas era saber se com 18 ela realmente ia me contar. Então, assim, então passava os anos, né? Por exemplo, quando eu tinha 14, eu falava, ai, mãe, então, ó, daqui 4 anos, sempre no aniversário. Então, daqui 4 anos é a hora de senhora me contar. É, Gustavo, Não, e daqui você 4 anos. esperar, porque poderia ficar assim, Porque eu eu quero sabia. saber, eu mereço Não, saber. eu Não, sabia que. Mas uma coisa, assim, que eu falo, que eu aprendi com a minha vida, isso, e eu levo pra minha vida. Você não tem como sentir falta de uma coisa que você nunca eu teve. concordo plenamente. Entendeu? Não Até tem como porque o você amor é sentir falta. construção. É construção. Então não dá pra você sentir falta de uma coisa que você nunca teve. Você pode querer muito alguma coisa, mas sentir falta de uma coisa que você nunca teve nunca vai Mas acontecer. é engraçado que tem gente, eu lembro até de uma vez que eu vi uma reportagem no Fantástico sobre isso, que tem um desejo, uma ânsia tão grande por conhecer o pai e ser aceito e registrado, e às vezes passa por até situações Situações humilhantes, né? humilhantes, Por constrangedoras. causa disso. E vai entender. Eu acho que é uma maturidade diferente que você tem também. Eu conheço mais uma pessoa como você. É, Conheço. Depois eu te conto nos bastidores. tá. Mas assim, que é nesse mesmo estilo. Mas tem muita gente que tem essa ânsia, né? Essa De ânsia. preciso saber, preciso É, que me talvez a falta aceite. de alguma coisa te dá Talvez a sensação. é porque sua mãe preencheu Minha mãe mesmo, de uma preencheu forma mesmo. fantástica. E era muito assim, intuitivo. Porque você pensa, ela, né?
eu tô com 38 anos, pensa, 38 anos atrás, foi tudo muito intuitivo, não tinha acesso ao que a gente tem hoje, a Sim, informação que a gente tem hoje. Hoje você vai ler, hoje você tem livro para tudo, você tem, tem. É um você tem, clique, a é um informação clique, a vem. informação vem, e ela não teve nada disso, e ela foi, né, e ela foi caminhando, e ela foi meio que intuitivamente, e deu muito certo. Mas Demais. ela realmente estava disposta a me contar. E, né, voltando Ah, lá, sim. ela, ó, quando você, aí com 14 eu me lembro direitinho. Falei, não, mãe, falta 4, hein? É, falta E as 4. Com suas irmãs não 18, ficavam curiosas também? todo mundo tem uma curiosidade imensa sobre isso na minha É. família. As minhas tias, a minha madrinha, as minhas irmãs. Sempre que eu conto essa história, todo mundo fica assim, Gustavo, mas você não tem. Você não queria saber quem é? Eu falo, gente, por Deus do céu, Mas sabe o não. que eu penso? Quando você não sabe, tá tudo certo. Você não tem nenhuma responsabilidade com a pessoa. A partir do É, momento que você descobre quem é, você já fica, ixi, mas você vê a pessoa passando por uma situação e fala, nossa, mas é meu pai, e é, aí? é. Fala, quer pegar um problema. Pode ser, pode ser. Talvez seja. Às É, vezes é pegar um pode ser que problema. seja um problema. E aí, com 18, ela realmente. Aí, com 17 anos, ela falou pra mim assim: ó, dia do meu aniversário, Gustavo, vem cá, Com com 17? 17. Eu vou te contar quem é, eu sei onde ele tá, eu sei onde ele mora, eu sei quem ele é, eu vou te contar quem é. Falei, não, o acordo era 18. No ano que vem, a senhora me conta. E aí, quando foi no ano que vem que eu fiz Gustavo, você pensa se 18, ela tivesse morrido? pensa. Chegando no seu aniversário, dia 18. Pensa, nó. Aí com 18 ela, ó, você quer saber? Eu vou te contar. Eu falei, não quero saber. Não Sério? quis saber. Eu só queria saber Se ela se realmente ela ia realmente ia me contar. contar. Mas pra mim, quem é, E independente. aí você impediu todo mundo de descobrir o segredo. É, e aí ninguém ficou sabendo, nem eu. E eu não tenho a mínima E é melhor curiosidade pra de você e pra saber. todo mundo. E é melhor pra mim Principalmente e pra pra todo você. mundo. Teve uns anos atrás até que eu tive uma pequena neura, assim, que eu falei, nossa, eu sou muito parecido com a minha mãe. Depois eu vou te mostrar uma foto dela. A gente é muito parecido, eu a gente, geneticamente, assim, eu acho que a gente é muito parecido. E eu nunca tinha me atentado, tipo assim, que existia uma outra genética sem ser da minha mãe, né? Nossa, é Aí mesmo. você lembra que aquele negócio da Angelina Jolie, com a predisposição ao Ao câncer? Eu câncer. lembro que eu fiquei pensei nisso um tempo atrás. Pensei nisso um tempo atrás. E aí eu falei, bom, queria saber, né? Tipo assim, será que de repente por parte do meu pai eu teria uma predisposição a alguma doença, alguma coisa do tipo? Será que isso poderia ser um problema futuramente, né? Uhum. Eu acredito muito na espiritualidade, assim, né? Eu acredito pelo menos assim, pra mim, as coisas na minha vida elas giram de uma maneira muito natural. Aí surgiu um convite, um tempo atrás, surgiu um convite de eu dar uma palestra. Não era bem uma palestra, era um bate-papo com uma Uhum. equipe farmacêutica Que sobre legal. atendimento ao cliente. E aí eu lembro que na época essa empresa tinha trago para a Franca aquele teste genético de predisposição. Uhum. E aí eu peguei e fui presenteado com esse teste genético. E aí recebi o teste. E aí eu lembro que eu pedi para uma amiga minha que trabalhava comigo na época. E eu pedi para ela, falei, ó, quando chegar o teste, eu quero que você abra. E eu quero que você veja a predisposição ao câncer. E eu não quero saber absolutamente mais nada que tenha Era de só predisposição. Era isso. só isso que eu. A minha perturbação era só essa. Então eu quero saber essa predisposição e eu não quero saber de mais nada. Tá bom. Aí chegou, ela falou: ó, seu teste chegou. Eu falei: pode abrir, lê sobre isso e me fala. Qualquer coisa que você vê, eu não quero saber. Olha. Aí ela falou: olha, tem outras coisas que eu acho que seria interessante você saber. Eu falei: não quero saber disso. Não, predisposição ao câncer, não. Eu falei: então pronto. É isso. Rasga e Olha. joga fora. Porque você pensa, Gente, ele você não é curioso. não sou. Eu sou É. muito curiosa. Cheguei à é verdade, cheguei à conclusão de que não sou curioso, mas pensa o sofrimento. Vamos É, supor que apareça lá num teste desse que você tem predisposição, uma coisa super genérica, predisposição ao Alzheimer. Qualquer falta de você vai sofrer B12, o resto da vida. qualquer falta de B12 que você tiver, que você esqueceu o nome de alguém, você vai falar, gente, acho que tá Começou. começando a se E a predisposição manifestar. não quer dizer exatamente que vai ter, né? Não quer dizer que vai ter. É verdade, você fez bem, então. Então eu falei, não quero saber. Daí ela, esses dias ela falou, anos depois, esses dias ela me mandou uma mensagem. Ó, vou jogar fora seu teste. Tá guardado aqui até hoje. Você não quis mesmo saber, posso jogar fora? Eu falei, pode jogar fora. Já era pra você ter jogado naquela época.
Olha só, E aí ficou. Mas é uma história você é curiosa, né? esperto. É uma história Inteligente, curiosa. realmente. Não é bom a gente ficar sabendo de coisas que talvez nem vão acontecer, né. É, que nem vão acontecer. Se Deus quiser, não vão acontecer. Não mesmo. Então, o que eu queria Até porque saber, ninguém consegue saber do futuro, ninguém né, que a consegue gente saber do vai ter, não sabe futuro nem até quando vai até viver. quando vai viver. Exatamente. E você tinha falado sobre o respeito de pai e mãe e essa coisa. Eu acredito muito nisso, muito mesmo. A minha vida é baseada toda nisso, assim, eu acho que as coisas boas acontecem na vida da gente não é por acaso, eu acho que é tudo merecimento É mesmo. merecimento. Eu acho que o sucesso, independente da área que for, eu acho que é merecimento. Eu acho que você tem que merecer mesmo, eu acho que você tem que estar alinhado com, sabe, eu falo assim, eu costumo falar assim, até falo com a Letícia, é, a gente faz tudo certo e às vezes dá errado. Você imagina quando a gente corre risco de fazer alguma coisa errada, E você já parou né? pra pensar que às vezes o errado, na verdade, é algo muito mais É certo? algo muito mais certo. E a gente nunca vai saber. Às vezes eu falo assim, deu uma atrasada, sei lá, tá andando numa rua, o trânsito tá parado, agradece porque você tinha que parar 5 minutos. E aí, Recentemente aconteceu uma parecida assim comigo, e eu só agradeci. não é? Eu achei que era uma coisa ruim, mas eu falei, talvez não seja uma coisa ruim, talvez seja o Um livramento de alguma milagre coisa ali na acontecendo e a frente. gente nunca Um vai saber. milagre acontecendo, nunca vamos saber. Ou É. vamos, né? Ou vamos. Ou vamos saber ainda. Mas eu falo, pequenos milagres acontecem a todo momento, É né? E a verdade. gente tem que estar grato a É. tudo. E a gente tem que estar aberto a receber, né? Sim. Eu ouvi a história da Mega Sena esses dias e eu ri muito. Eu falei, é verdade. Você já ouviu essa história? Não. Que o cara pedia pra Deus todos os dias. Ele falava, meu Deus, eu quero muito ganhar na Mega Sena. Aí passava outro dia, ele falava, meu Deus, pelo amor de Deus, Senhor, eu quero muito ganhar na Mega Sena. E aí passava, e ele passou a vida pedindo pra ganhar na Mega Sena. Aí um dia Deus veio, falou um palavrão e falou pra ele assim, então joga. E é verdade, né? Se você não estiver aberto a receber o milagre, se você não for lá e fizer o mínimo, É. né? A oração, né? O poder da oração, o orar e mais E a o ação movimento, e o né? movimento, não vai acontecer. É Então a verdade. gente tem que estar ali o tempo inteiro aberto, o tempo inteiro buscando e se abrindo para que as coisas aconteçam. Que Isso lindo. aqui hoje é uma abertura, né? Sim, Se eu não tivesse me aberto, eu não estaria aqui, eu não estaria conhecendo você, eu não estaria conhecendo a sua equipe. é Eu acho que verdade. tudo tem um porquê. Eu acredito Eu nisso. também Eu acredito. acho que tudo tem um porquê. Gente, olha que lindo. Essa entrevista vai render um papo maravilhoso, vocês já perceberam, né? A gente vai fazer um breve intervalo, mas a gente já volta. Voltamos e vamos dar sequência nesse assunto que está uma delícia, gente. Tá passando tão rápido. Conta pra gente, Gustavo, assim, como foi que você escolheu a profissão que você atua hoje? Como é que foi seu processo profissional? Você trabalhou com outras coisas antes, não? Já tinha esse sonho de trabalhar nessa área? Eu gostava muito, muito, muito de ir no cabeleireiro com a minha mãe, né? Mas eu meio que caí nessa profissão por falta de opção. Vou É, te explicar por quê. Como eu te falei, eu gostava muito. A minha mãe fazia permanente. Minha mãe tem o cabelo muito liso. E minha mãe fez permanente, assim, uma vida inteira. uhum. E o permanente, né? Quem é mais novo não vai saber disso. Mas o permanente demorava 5, 6 É o que? horas para ser Alisar? feito, é enrolar. Ah, Enrolava enrolar. aquele bigodinho e ficava ali um tempão com ele. E o cabelo que era liso ficava cacheado. Igual a gente faz progressiva hoje para E alisar. faz pra A gente ficar fazia para sempre ficar cacheado. enrolado. Quem tinha o cabelo Nossa, liso que... fazia para ficar enrolado. nunca imaginei que quem tivesse É, cabelo liso uma fazia isso. loucura. A minha mãe fez a vida inteira. E ficava horas lá no salão. E eu lembro que eu gostava muito, eu era criança ali, 8, 9, 10 anos, eu gostava muito de ir com ela pro salão. E ficava horas e mesmo assim eu gostava de ir. E aí eu entrei na área porque
o cabeleireiro da minha mãe, o primeiro salão que ele teve, ele trabalhava na escola de cabeleireiros, o primeiro salão que ele teve foi do lado da minha casa. Então ele ficou muito Nossa. amigo da minha mãe, né? Muito parceiro, assim, da minha mãe e tal. Minha mãe ajudou ele com muita coisa, ele ajudou minha mãe com muita coisa, eles ficaram muito amigos. E então o primeiro salão dele foi ali do lado da minha casa, eu tinha ali 4 ou 5 anos, Nossa, criancinha de tudo. criancinha de tudo. E aí quando eu tava com 13, 14 anos, saiu aquela lei de o menor não poder trabalhar, você lembra? Lembro, eu era doida pra trabalhar Eu no era ano. doido pra trabalhar, porque Eu eu achava queria que o mundo ia acabar no ano 2000, eu tinha que trabalhar. tinha que trabalhar. Ai, a gente tinha esse surto, né, do ano Tinha no ano 2000. 2000. Verdade. E aí eu lembro que eu queria muito trabalhar, porque a gente eu necessitava trabalhar, eu queria muito ajudar minha mãe. E aí entrou aquela lei que o menor não podia trabalhar, e aí ninguém dava mais emprego para quem era menor de 16 anos. E eu tava ali com 13 para 14 anos. Nossa. Aí o Carlinhos, que era esse amigo da minha mãe, o cabeleireiro dela, me ofereceu, não um emprego, porque ele nunca me pagou, mas ele falou: "Olha, se você quiser vir para cá para aprender", Olha. eu acho que também era uma, porque a minha mãe sempre saiu para trabalhar, e eu acho que era hoje eu vejo que era uma preocupação da minha mãe também. Minha mãe não queria que eu ficasse em casa sozinho, né, não queria que ficasse na rua e tal. Sim, E aí minha mãe falava: "Ó, você vai fazer o curso lá com o Carlinhos, porque pelo menos você vai aprender alguma coisa. Mesmo que você não uma esteja profissão, trabalhando, você né. vai aprender alguma coisa". E eu ia todos os dias. Eu ia de manhã, depois do almoço eu ia para a escola, depois quando eu passei para a Nossa. escola no período da manhã eu ia para lá à tarde. E eu fiquei lá 3 anos com ele trabalhando e aprendendo, né? Eu comecei lá. E Nossa, e aí, que legal você, tipo assim, não ia receber nada e mesmo assim e estava mesmo lá, assim eu tava lá. esforçada e nunca reclamou: "Ai, não quero". Não, reclamei, É, reclamei. Tipo assim, eu gostava, mas ao mesmo tempo eu pensava queria assim, brincar às eu queria, vezes, né? ou Tipo assim, receber, né. às vezes eu faltava, eu falava, minha mãe brigava comigo porque eu tinha faltado, mas eu não ganho nada, mas você tem o compromisso de ir. Você assumiu o compromisso de ir, então você tem que ir porque você assumiu o compromisso. Olha que legal. E aí, e a minha mãe sempre teve essa coisa do você começou, agora você termina, né? E eu estava fazendo um curso, e aí ele falou: "Ó, quando a gente terminar o curso, você vai para a escola só para fazer as provas e pegar o diploma". Então era uma meta Nossa, que eu tinha que cumprir. Então eu fiquei 3 anos lá, aprendi tudo, me capacitei. Eu nunca fiz cabelo lá, mas eu fazia cabelo em casa, das minhas tias, das das minhas irmãs, das irmãs. minhas sobrinhas. A minha sobrinha foi cobaia minha uma vida inteira. E e aí eu fazia cabelo nelas, eu praticava nelas, né. Fiquei 3 anos lá e fui pra escola só pra fazer as provas. Mas né, uma reviravolta que aconteceu. Hoje o Carlinho trabalha comigo. Você Sério? acredita? Hoje, né, 20 anos depois, eu comecei lá com ele e hoje ele tá lá comigo. Gente, que Você legal. acredita? Olha pra você ver, quando a gente Nossa, para e pensa, é muito que curioso. sensacional, né. Ele trabalhou sozinho a vida inteira, né, ele teve uma clientela muito grande, trabalhou sozinho mais de 30 anos, deu aula há muito tempo na escola de cabeleireiro. E agora na pandemia, a pandemia acabou desestruturando muito o salão, e ele falou: "Ó, eu vou Uhum. ter que trabalhar com alguém". Falei: "Então é aqui que você vai vir trabalhar". E Nossa, aí que ele veio trabalhar gracinha. comigo, ele tá comigo lá há 3 anos. Gente, Ele que e a Letícia são demais. assim, ó, meu braço direito. Mas Nossa, olha pra você ver fantástico isso. que Que gratidão não é, também, porque você falou: "Não, me ajudou, me estendeu a mão e me agora é minha estendeu a mão, vez". porque tudo que eu me tornei foi graças àquela semente que ele plantou lá Sim. atrás. Mas eu tive, depois disso, eu tive um momento de. Eu fui estudar, eu fui realizar um sonho da minha mãe, que a minha mãe queria muito que um de nós três fizesse faculdade, as minhas irmãs não quiseram, minhas irmãs casaram muito cedo, tiveram família e tal, e aí eu fiquei com essa responsabilidade de fazer faculdade, que a minha mãe é daquela época, tipo assim, ó, minha mãe, eu lembro que a minha mãe falava assim, é porque na minha época, se a gente não estudasse, não tinha nada. Na época de vocês, já não é mais assim, se você estudar e você não fizer uma faculdade, você não vai ter nada, né? Então o sonho dela era que. E aí eu fui fazer faculdade, eu fiz faculdade de educação física, Nossa, eu esperava tudo, menos isso. menos isso. Até eu, Sério? Mas por que educação até eu. física? Porque era o único curso que eu podia pagar na época. Acho que era o curso mais barato que Era tinha pra na realizar o época. sonho da mãe E mesmo, aí eu então. fiquei, e eu tinha uma cabeça, eu falo assim, a gente quando é adolescente, né?
você tem uma cabeça muito pequena. Eu queria uma estabilidade financeira. Então eu pensava assim, sendo professor, eu vou passar num concurso e eu trabalho meio período com um salário fixo, e aí depois do almoço ou na período da manhã eu trabalho com cabelo. Ah, e Mas eu mesmo já assim era você queria cabeleireiro. trabalhar com Mesmo cabelo assim eu queria ainda? trabalhar com cabelo. Só que a nossa Nossa, profissão, ela se transformou num nível de, eu vou te falar de 20 anos pra cá, sim, mas assim, ó, que se transformou mesmo de 10 anos pra cá, a nossa profissão, graças a Deus, tem um valor ela tem um maior, né. valor, assim, muito, muito, muito diferente. É uma necessidade, né. É uma necessidade. Aí antigamente não era, né? Antigamente era um luxo, e assim mesmo era um luxo meio questionável quando você falava assim, ah, eu sou cabeleireiro, sabe? E aí eu lembro que as pessoas, ai, mas ele é só cabeleireiro, sabe assim? Sério, sentiu um certo, Sim, o preconceito, né. pessoal mais velho sentiu isso mais, né? Mas a minha geração já sentiu. Tanto que assim, eu ficava. Sim, tinha vezes na faculdade, por exemplo, eu demorei um tempão pra falar que eu era cabeleireiro. Sério? Sério, porque a gente não era valorizado, não tinha esse valor que tem E hoje, era um não lugar que você tinha. poderia ter várias clientes? Tive várias clientes. Inclusive, hoje tem várias professoras que foram minhas professoras na faculdade que são minhas clientes. Olha que É legal. muito curioso isso. E, mas assim, não tinha esse glamour que tem hoje. Hoje você ser cabeleireiro exige, né? Tipo assim, eu falo que às vezes eu até sinto falta da época que a gente não precisava ser um Uma formador estrela. de opinião, assim, né? Que uma estrela eu não falo, porque eu falo assim, ó, a estrela é a cliente mesmo, sabe? É aquela pessoa que sentou ali. Essa semana mesmo eu tava falando com uma colega. Eu falei, pensa, que ela tava reclamando, e eu falei pra ela, pensa, uma pessoa para chegar no seu salão, ela passa na porta de 10 outros. E ela escolheu você. Sabe assim? Ela escolheu estar com você. Ela podia ir em qualquer outro lugar. E ela escolheu você para cuidar dela. Isso é um É privilégio. Que eu verdade. falo assim, ó, que a gente, eu me sinto mesmo privilegiado, de E é uma verdade. confiança, pelo E é menos uma eu, assim, confiança. cabelo, ah, tudo bem, cresce, mas assim, a pessoa põe a mão errado, Cresce, mas destona o demora. cabelo. Todo mundo fala isso. O cabelo cresce, mas o cabelo demora a crescer. E aí a sua autoestima também demora a Ela demora. voltar. Se é que um dia ela volta. Dependendo do trauma, você pode mexer com a autoestima de uma pessoa, com o cabelo dela. Você pode melhorar e colocar ela lá em cima, e empoderar ela ao máximo, e você pode tirar tudo dela. Sim. Sem contar, porque, principalmente mulher, né? Quando vai no salão, sempre tem um motivo por trás de Sempre arrumar o tem um motivo cabelo. por trás de arrumar Nunca é o cabelo. literalmente cortar o cabelo, pintar o cabelo. Tem muita coisa junto ali, né? Tem Eu, muita eu coisa lembro de uma junto. época que todas as vezes que eu tava mal emocionalmente, eu ia pro salão mudar a cor do cabelo. Eu tive É o uma mais fase assim. rápido. É o mais rápido. É a mudança mais rápida que você pode fazer ao cabelo. A Sim. cirurgia plástica demora, o cuidado com a pele demora, a estética demora. O cabelo você consegue fazer em meio período, é instantâneo. E você sai de lá outra, né? E você sai de lá É outra. por isso que é tão importante confiar na pessoa certa. E você não tem noção, pra gente que faz isso, pra gente que consegue fazer essa transformação, que envolve, é igual você falou, envolve muito mais do que só o cabelo. Tanto que eu falo assim, ó, que o nosso trabalho seria muito fácil se a cliente passasse lá, deixasse o cabelo e depois ela voltasse só pra buscar. Seria o melhor trabalho do mundo, sabe assim? Uhum. Mas quando você vira cliente de frente pro espelho e você consegue trazer pra ela aquilo que ela chegou lá buscando, sabe assim? E às vezes vai até além, né? Na grande maioria das vezes vai além. Eu falo assim, quando a gente tem uma sinergia com aquela pessoa que procurou a gente ali, ou quando é uma cliente nossa, quando você tem aquela. É uma sinergia mesmo. Você consegue entregar muito mais. Eu vi um vídeo seu. Gente, é um vídeo assim, literalmente mexeu comigo. É um casal, né, de duas mulheres. Você vai saber Aham. quem é. Sim, E ela chegou lá, acho que ela a vida toda teve cabelão, mas ela nunca se enxergou exatamente daquela daquela forma, né? Acho que ela não forma. se via ali. E ela queria se ver de outra De forma. outra forma. E você cortou o cabelo dela, mas foi uma emoção Foi. que, nossa, eu juro que eu emocionei Foi junto. emocionante. Porque Que assim, coisa ó, linda. eu falo assim, né?
a gente conseguiu trazer pra ela ali, né? Porque a gente faz um bate-papo ali antes, enquanto tá lavando o cabelo, eu troco uma ideia, e o visagismo é E isso é justamente sensacional, isso isso. que você É faz você também. entender o que que aquela pessoa tá buscando, é você olhar o jeitinho dela, sabe assim? E isso é uma coisa também que é vocacional. Você pode fazer o melhor curso do mundo, que esse feeling É um dom, é né? um dom. Eu posso te falar que é um dom, assim, sem querer me engrandecer, mas é um dom. Eu Então, concordo. assim, então ela chegou ali, ela chegou quietinha, era a primeira vez, ela procurou, tipo assim, ela se informou, e aí algumas pessoas falaram pra ela, ó, é o Gustavo, vai lá. E aí ela chegou meio tímida, né? Foi a primeira vez. E aí a gente pergunta, ó, você topa a gente gravar? Porque vai ser uma transformação muito legal? Topo. E a Letícia tem a Letícia trabalha comigo, a Letícia tem esse feeling, sabe? Do conseguir olhar para aquela situação e conseguir captar e transferir para você essa emoção que você sentiu. Sim, ela é Que é muito a boa emoção nisso. que a gente consegue sentir Parecia que lá eu na tava hora. junto. Parecia que tava junto, é curioso, né? É. E aí ela me falou, e eu perguntei com o que que ela trabalhava, ela me falou com o que que ela trabalhava, a namorada tava junto, e aí você consegue perceber o que que aquela pessoa tá buscando ali. E aí o cabelo, ele é só o detalhe, entendeu? Porque o cabelo, ele é só o detalhe. Aquele cabelo, qualquer outro profissional teria feito nela tão bem quanto. Mas Mas é a experiência, né? identificar o que que é que ela queria, o que que ela estava buscando ali, é que é a parte difícil, E entendeu? eu acho importante esse olhar, esse carinho com quem tá sentado ali, o ouvir. O ouvir. E uma frase que eu falo muito, né? A gente saber ouvir o que as pessoas não dizem. É, Que isso aí é um dom é um também. dom. Não é qualquer pessoa que Você consegue conseguir ouvir aquilo ouvir, que o outro não verbalizou. você conseguir ver a dor daquela pessoa, sabe assim? E E é, tratar ela com esse carinho, esse respeito, isso é um é, diferencial E é gigantesco. muito legal porque a pessoa chega lá no salão, é muito curioso isso, é muito gratificante pra mim. A pessoa chega lá assim num ambiente totalmente desconhecido, só que a energia do lugar deixa ela tão à vontade que ela sai de lá parecendo que é uma amiga nossa, Ai, que igual você delícia! conseguiu fazer comigo aqui. Eu tô Ai, com a que bom, ó, sensação que tá eu vendo? tô lá no salão. Eu tô com a sensação aqui que eu tô na recepção do salão e a gente tá batendo um Que papo igual eu faço com gostoso. as minhas clientes. E isso é uma coisa que não é natural, não acontece, acontece naturalmente para nós, mas é uma coisa que você não aprende em nenhum curso, é uma coisa que você não E não aprende em dá pra nenhuma forçar. mentoria, não dá para forçar. Então esse olhar para o outro, independente de quem seja o outro, independente do que ele esteja buscando, você conseguir olhar para o outro é, é a grande sacada, eu acho. Não só do nosso trabalho, mas eu falo assim que hoje tudo é experiência. Sim. Hoje tudo é experiência. Hoje você não vai atrás de um corte de cabelo. Hoje você vai atrás da experiência de cortar o cabelo. Hoje você vai atrás da experiência, igual a gente fez aqui antes de começar a gravar, de alguém que vai olhar para você e vai falar: olha, a gente consegue fazer isso, a gente consegue fazer isso, a gente Sim. consegue trabalhar dessa maneira. Que ele me deu, assim, super dicas do que dá pra ser feito com o meu cabelo, gente. Eu acho que vocês vão ver uma nova Fabiola em breve aí, viu? É verdade. Então, assim, e às vezes o que falta é justamente isso, é a gente conseguir olhar para aquela pessoa de fora e conseguir saber o que genuinamente o que que é o melhor para ela, o que que Sim. vai, né? E a parte de conseguir executar isso é. E assim, eu quero até falar pro pessoal, que bacana, porque a gente chegou, tava pingando, né? E eu falei assim, ai, vamos entrar porque meu cabelo não é a prova d'água. E aí a gente conversando, ele falou assim, vamos tornar seu cabelo a prova d'água? E aí ele já foi me dizendo coisas que eu nem imaginava que dava para ser feito no meu cabelo. Ou seja, ele percebeu um problema, né? Uma dor minha, Uma dor. que, querendo ou não, né? Eu preciso chegar aqui, eu passo em lugares abertos, né? Eu não quero molhar esse cabelo sempre. E ele conseguiu enxergar essa dor e olhar com carinho e falar: dá pra fazer isso, 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 dá pra você ter um cabelo assim, e pronto, já E ganhou uma pronto. cliente. É. E aí, e o legal é que na hora que a gente executar, você vai ver o tanto que é surpreendente. Você falar, gente, é possível. Às vezes eu saio na rua, assim, às vezes a gente atende uma cliente nova, que ela chega lá com uma foto, assim, ela fala, ai, Gustavo, eu queria isso aqui. Só que o potencial do cabelo dela, que ninguém nunca valorizou aquele cabelo,
potencial daquele cabelo é tão maior do que aquela expectativa que ela tá Olha. trazendo. E eu falo, não. E aí, quando a gente faz, eu tenho um tato, assim, muito afinado, assim. Eu nunca vou propor uma transformação. Você chegar lá, eu consigo te imaginar pronta. Mas eu sei que existe um processo até você ficar naquilo que eu acho que você vai Uhum. chegar, existe um processo, existe uma adaptação. Na primeira a gente mexe nisso, na segunda a gente mexe nisso, na terceira até a gente chegar. Mas quando é uma pessoa que dá essa abertura e ela chega lá com uma inspiração e eu falo, olha, dá pra gente fazer melhor que isso. Vamos trabalhar, Legal. porque às vezes a pessoa chega lá com uma ideia que fala assim, eu queria isso. Só que não vai funcionar pra ela, ou então até funciona pra ela, mas o que é feito genuinamente pensando nela vai ficar infinitamente Bem melhor do que melhor. aquilo. Então eu tenho esse privilégio. Às vezes eu atendo uma pessoa e ela me leva uma inspiração e eu falo, vamos fazer o contrário disso? Eu acho isso, 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 e ela fala, vamos. E a gente entra nessa junto e vai. Quando a gente vira e ela olha assim, ela fala, Gustavo, Olha que ficou legal. muito melhor do que a modelo, ficou muito melhor do que a atriz, ficou muito melhor Tá vendo? do que a inspiração que eu trouxe. E que bom quando a pessoa olha e confia, E né? Deixa, confia. não, faz do seu É, jeito, porque eu confio. faz do seu jeito que eu confio. E 20 anos de trabalho me traz isso. Hoje eu tenho É uma essa bagagem oportunidade, grande, né? né? Hoje a pessoa já chega lá, assim, Gustavo, o que você acha que é o melhor pra mim? Eu falo que o que eu mais queria do meu Uhum. trabalho, eu lembro que quando eu tinha 14 anos, 15, que eu não tinha credibilidade, porque eu não tinha idade pra ter credibilidade. Novinho demais. E aí eu não tinha credibilidade, né? Não tinha. E aí quando eu cheguei, e eu falava, nossa, eu quero muito ter 20 anos de carreira para eu poder falar, e a pessoa chegar já me procurando, pensando assim, ó, quero saber o que que você acha que é o melhor para mim. Nossa, o E sonho. hoje é um sonho, hoje eu realizo Realizou. isso. Hoje eu realizei isso. Que Hoje a cliente legal. chega lá e ela fala, Gustavo, eu vim aqui para você me falar o que que você acha que funciona. Aí a gente vê as limitações, né? Olha, como que é seu dia a dia? Que é uma coisa também que eu trabalho. Eu trabalho com clientes reais. Se eu olhar no meu Legal. Instagram, não tem uma modelo lá, Nossa, sabe? todos os cabelos são Não tem uma perfeitos. modelo lá. Não tem uma super produção, não tem uma maquiagem. Eu acho lindo quem faz. Tem Uhum, colegas que fazem um dia de gravação, que levam as meninas, as modelos e fazem os cabelos e uhum. faz aquela foto de propaganda. Eu acho lindo, mas não é a minha proposta. A minha proposta é você entrar lá e você se identificar com pessoas. E através daquelas pessoas que você se identificar, você vê aquele cabelo e fala: olha, isso daqui tá dentro da minha realidade. Nossa, e aí me faz pensar, é tudo cabelo de gente normal mesmo, que Real. não vive Gente disso. real. Porque é muito perfeito. Porque não adianta eu E o fazer um pessoal não cabelo. acha que é modelo? Porque é Você sabe que muito eu falo, intacto. assim, o cabelo fica muito bonito, mas se você olhar lá, são pessoas que você vê que são pessoas Sim, reais. Elas não estão produzidas, elas não estão maquiadas. Às vezes a cliente chega lá e fala assim: ai, por que você não me avisou que você ia gravar, que eu tinha feito uma maquiagem? Fala, porque o intuito não é esse. O intuito é você ser sair daqui do você. jeito que você saiu. A cliente sai de lá e fala: gente, hoje meu marido precisa me levar pelo menos para tomar um café. Sabe assim? E é isso, a gente busca essa realidade. Porque não adianta eu fazer um cabelo em você maravilhoso amanhã lá no salão e você chegar aqui depois da manhã e ficar escrava de mim. Nossa, que E esse legal cabelo isso. funcionar só na hora que você sai lá do salão. Na hora que você acordar no outro dia da sua casa, ele não funcionou. Isso é uma coisa que eu sempre falei, principalmente, sabe aqueles padrão da moda? Sim, Às vezes eu assistia aquilo e eu falava assim, tá lindo, mas coitada, na hora que lavar o na cabelo hora que ela acabou. lavar, Ou acabou. seja, essa transformação vai durar só pra produção Só para do produção. programa. Não era com isso E que eu olha que legal, queria. você pensa Eu nisso. pensei nisso. É legal, tem gente que busca isso. Hoje existe um mercado de gente, de pessoas que buscam isso. A rede social trouxe esse fake news, né? Que todo mundo vive numa realidade paralela, numa Sim. realidade de mentira. A pessoa vê você aqui, a pessoa vê eu aqui e pensa que a nossa vida fora daqui é um glamour e O que tempo todo você tá o assim, né? tempo inteiro linda, sentada aqui, que você tá o É tempo claro que inteiro eu tô, gente, tô nesse brincando. lugar, né? Mas é E a verdade. nossa intenção é justamente a realidade mesmo, é a gente trazer pessoas reais e a gente fazer um cabelo real que você vai ficar linda lá e que você vai ficar linda na hora que você lavar natural e aquele Olha que corte vai ficar demais. lindo no natural e aquela química que a gente fez vai funcionar no natural ou com você conseguindo fazer sozinho em casa. Esse é o intuito. Que perfeito. Esse é o Nossa, intuito. sensacional. Gente, mais uma vez já acabou o segundo Já acabou bloco, o segundo bloco, acredita? A gente acredito. vai fazer um breve intervalo, é bem rapidinho. Fica aí que a gente já volta.
Pessoas perdem o seu direito por falta de conhecimento. Eu sou o Dr. Marcos, advogado há mais de 22 anos e ajudo pessoas a ficar por dentro dos seus direitos. Nos siga nas redes sociais para sempre ficar bem informado. Voltamos e agora o Gustavo vai contar pra gente sobre um tratamento de crescimento que ele faz no salão, gente. E eu sei que tem resultados incríveis, né? Tem resultados incríveis. Eu desenvolvi um tratamento. Esse tratamento ele veio junto com o Covid, com a necessidade que o Covid trouxe, porque todo mundo teve queda. Sim. Todo mundo que teve queda, todo mundo que teve Covid teve uma queda muito acentuada. Então, eu entendi na época do Covid que essa queda acentuada era justamente um comprometimento do bulbo capilar, né? Então, assim, um aumento da glândula sebácea em quem teve Covid, e esse aumento da glândula sebácea secretava muita oleosidade e acabava entupindo, assim, pra gente falar, pro pessoal entender, acabava entupindo o bulbo capilar. E esse entupimento do bulbo capilar gerava queda, né? Olha. Que é um mecanismo natural de defesa do nosso organismo. E aí a gente desenvolveu um detox para o couro cabeludo na época do Covid, na época da pandemia. Trabalhamos muito com ele, resolvemos o problema assim, de muita gente com ele. E eu percebi com o tempo que esse tratamento fazia nascer cabelo. Que legal. Né? E uma falha que existe nos tratamentos de crescimento de cabelo é justamente o cabelo nascer, só que o folículo dele ter uma vida útil muito pequena, muito curta. Então ele nasce muito, mas ele cai também muito. E aí a gente desenvolveu esse tratamento, que é um tratamento que hoje assim, a gente está trabalhando com ele no salão há 6 meses, e ele é nosso recorde assim de satisfação, fora os tratamentos que a gente tem, que ele vai fortalecer aquele baby hair. Sabe esse cabelinho que nasce, mas ele não fica ali, ele não encorpa, ele não engrossa? Então a gente desenvolveu um tratamento que fortalece esse cabelinho, esse baby hair, e faz ele crescer e entrar no meio do cabelo e conseguir desenvolver. Bacana. Aliado a isso também, que é uma demanda também muito grande hoje, que eu acabei partindo um pouco para esse lado por conta de uma deficiência de mercado, que era um método de mega hair que fosse eficiente, que desse resultado, mas que não agredisse o cabelo. Porque a agressão ao cabelo vai totalmente contra o que a gente trabalha todos os dias, né? Então, assim, era uma insegurança das minhas clientes que tinham vontade de ter um cabelão, um cabelo mais cheio, né? A gente entendeu que rejuvenesce muito. Muito, concordo. Cabelo mais cheio o rejuvenescimento hoje está muito ligado não só a parte estética do rosto, mas também ao cabelo. O cabelo rejuvenesce muito, a quantidade de cabelo. Mais feminina, né? Mais feminina, mais empoderada, Sim. mais sensual. Isso é o empoderamento da mulher está 100% no cabelo. Verdade. Tanto que quando vem um diagnóstico dramático de um câncer, por exemplo, a primeira coisa que a mulher pensa é: e o meu cabelo? Não tem dúvida. Não tem dúvida. Então o alongamento, eu trouxe por conta disso. Essa deficiência no mercado, a necessidade que as minhas clientes tinham. Eu fiz por 2 anos só em quem era minha cliente, eu não abria para o público. Olha. Eu fiz só em quem era minha cliente, desenvolvi um método, que é o método de fita adesiva. Nossa, isso eu vi no seu Instagram e achei sensacional. A gente desenvolveu o método, que é um método que não solta cola, que não agride o cabelo, que não precisa esquentar, que não traciona. Não inventei a fita adesiva, não fui o inventor do método, mas eu trouxe o método para uma realidade onde a gente fosse conseguir usar ele de uma maneira que a gente não fosse agredir o cabelo. Que legal. E aí é um sucesso hoje, assim, o alongamento foi... como eu te falei, né? A gente, quando trata a dor das pessoas, a gente fica muito impressionado. Me impressionou muito, assim, o empoderamento que o cabelo traz para a mulher no sentido de quantidade, de volume, de tamanho. É impressionante. Uma mulher que chega tendo vontade de ter um cabelão
E a gente, quando coloca esse cabelão nela, o que a gente consegue fazer por ela é uma coisa impressionante. Nossa, muda a autoestima, muda tudo, Muda- né? A gente consegue, assim, as pessoas não têm noção do quanto o cabelo pode mudar a vida de uma pessoa. Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu gosto de estudar sobre tudo. Inteligência artificial, então, tá sendo o carro da vez agora, que eu amo. E aí faço vários testes, e aí eu fui mexer em algumas fotos minhas através da inteligência artificial. Mas teve uma que eu fiquei com cabelão. Mas assim, com cabelo mesmo aqui, coisa que eu nunca tive, que a minha vida inteira eu sempre tive cabelinho ralo, meu cabelo sempre custou crescer. E ficou tão perfeito, e aí me veio isso. Te Peguei e veio falei assim, isso. nossa, eu quero ter esse cabelo. E aí eu já olho pro meu cabelo assim e falo assim, nossa, mas tão murchinho. Aí eu já comecei a prestar mais atenção nos defeitos dele. Será que chegou sua hora? Eu sinto que sim, porque Deus põe as pessoas certas na hora certa. Eu acho que Não, chegou eu sua também hora. acho, porque assim, foi uma coisa que começou a me incomodar, que não Que incomodava. não incomodava. E aí eu olhei assim e falei, gente, eu quero ter esse cabelo, meu Eu Deus. quero ter cabelo Duas coisas, é o cabelo e eu já liguei pra Cadinarão e falei, eu quero ficar com a pele desse jeito. desse Tem jeito. jeito, ela falou, tem. Ah, ela é sensacional. Ela é maravilhosa, Ela, né? se ela te prometer, entendeu? Ela dá muito mais do que ela promete. Ah, Eu ela sou é. suspeito. É verdade, ela é incrível. Ela é maravilhosa. E ela ainda vai vir aqui no programa, Ela já precisa tem vir um aqui convite. Mas é isso. Então, assim, essa necessidade, a demanda do mega hair e a demanda do crescimento foram as duas dores que eu identifiquei nos últimos 5 anos que as pessoas têm e o quanto falta profissional qualificado, que trabalha com Sim. seriedade e que consegue entregar para a cliente aquilo que ela procura, mas ao mesmo tempo aquilo que vai entregar aquilo que ela quer, mas que não vai causar um trauma futuro. Porque a pessoa. É igual quando você compra um carro ruim, sabe? Quando você compra um carro Uhum. colorido, você tem duas alegrias, uma na hora que você compra e uma na hora que você consegue vender. O aplique até então era assim, você fica muito feliz quando você põe, mas quando você resolve tirar é dramático. É isso, eu sempre pensei E nisso. hoje é uma coisa que não acontece mais, assim, no nosso método, na maneira que a gente trabalha, com a seriedade que a gente trabalha, isso não acontece mais. A gente consegue entregar um trabalho 100% satisfatório, atendendo às limitações, porque eu não faço nenhum cabelo que passe da limitação. Ah, Eu jamais vou importante. colocar em você, por exemplo, um cabelo na cintura, 500 gramas de cabelo, porque o seu cabelo não aguenta segurar isso, Nem eu aguento, vai pesar entendeu? muito. Então a gente trabalha dentro das limitações, conseguindo entregar o melhor resultado dentro daquilo que é o possível para cada cliente individualmente e ao mesmo tempo de uma maneira que o cabelo dela vai ficar saudável e que quando ela resolver tirar, quando ela resolver mudar, eu tenho uma cliente agora que tirou e cortou curtinho, porque ela falou, agora eu não tenho mais medo de cortar curto, porque eu sei que daqui a pouco eu ponho o aplique de novo e eu fico Já tá linda de novo. grandão. Então ela consegue brincar com isso hoje, né? Por quê? Porque não tem mais o trauma e ela nunca tinha usado antes. Mas assim, hoje eu te falo que tem 100% de aprovação no Que nosso demais. método. E é maravilhoso. E eu vejo você é uma pessoa que gosta de estudar bastante, né? Tá Eu sempre gosto. pesquisando, Eu buscando estudo coisas muito. novas. Estudar é natural para mim. Lógico, tem os cursos, igual semana passada a gente teve em São Paulo. No final do ano, provavelmente, eu devo fazer um curso fora. Mas o estudar, ele é no dia a dia, né? O comportamento que a gente vê é no dia a dia. Uhum. Às vezes eu tô em casa assistindo televisão com o Bruno, por exemplo, de repente eu tô ali 20 minutos vendo um vídeo de alguém fazendo um cabelo, e aí aquilo, né? E aí o Bruno olha e fala, gente, mas você tá vendo vídeo de cabelo? Eu falo, Mexeu com o é cabelo o dia todo. intuitivamente você estudar. É igual você, quando vê uma entrevista, provavelmente, na Sim. televisão, você fica olhando e fala, nossa, ele devia ter perguntado isso, ele devia ter levado pra esse lá. É uma maneira de estudar, porque faz parte do dia a dia da gente, né? Mas isso acontece com quem gosta Com do que quem faz. gosta. Porque tem É, gente que chega e fala, não aguento não mais ver aguento cabelo. mais. E, Eu e só isso é... vejo cabelo. Em todos os lugares que eu vou, a primeira coisa que eu vejo é cabelo. Que Às vezes legal. eu tenho vontade de andar com um cartãozinho e falo, olha, vai lá, porque você não sabe o que a gente E pode por que fazer que por não você. anda? Vai mudar a vida da Vai mudar a vida mulherada. da mulherada. Tem Mas que é andar. isso. Eu amo mesmo, de verdade. Eu me descobri assim. Eu não consigo. Eu falo que daqui 10 anos eu quero parar. Eu brinco com as minhas clientes, eu falo assim, daqui 10 anos eu quero parar, eu quero ter um daqueles empregos, eu quero ter um daqueles comércios que você não sabe quem é o dono, sabe Ai, assim? gente. Sabe, você vai no posto de Não gasolina, vai você não sabe aguentar, quem é não. quem é o dono do posto, eu falo, eu não quero. Mas eu acho que eu nunca vou conseguir fazer Eu outra acho que você não coisa. vai aguentar, não. Eu acho que eu nunca vou Acho que porque o conseguir. contato pra O você é contato importante. é importante. Essa coisa da transformação é muito importante, eu Sim. amo.
E você acredita que o nosso tempo já acabou? Acredito. Como que passa rápido, gente? Papo é bom, a gente senta aqui e faz assim, ó. Não é nem senta que lá vem a história, senta que já acabou a Que história. já acabou a história. E você tem alguma mensagem que você gostaria de deixar para quem tá assistindo a gente? Uma mensagem? Uma mensagem? Tenho. Eu acho que quando a gente... a mensagem é quando a gente começa a acreditar no potencial que a gente tem, quando a gente começa a acreditar, quando a gente ama aquilo que a gente faz e a gente coloca um sentimento verdadeiro naquilo que a gente faz para o outro, independente do que seja o seu trabalho, independente se for um favor que alguém te pediu, quando você faz aquilo fazendo, independente da sua limitação, fazendo da melhor maneira possível, não tem como a vida não te retribuir na mesma moeda. Ai, que lindo. Então essa, assim, ó, não tem como dar errado. É Então isso eu mesmo. faço sempre, então assim, ó, a ideia é, faça sempre o melhor que você pode fazer, porque a vida vai te trazer sempre o melhor que ela pode te dar. E é mesmo? Acho que é isso, e é Porque a mesmo, eu gente acredito entrega, muito a nisso. gente recebe. A gente recebe. E a gente recebe dobrado, a vida ainda é generosa, Dobrado. a gente recebe o dobro. Então, seja generoso com aquilo que Seja você está generoso. entregando, viu? E gratidão, né, que eu acho que é a palavra do século. Sim. É o que Gratidão. mais abre portas. Né? É, gratidão. Gustavo, gratidão por você ter vindo. Gratidão, muito obrigado por ter me convidado. Eu Amei amei. você aqui, de Eu verdade. amei. Que A papo gente vai gostoso. prolongar muito esse nosso Vamos. assunto agora lá no meu canto. Nossa, eu quero conversar muito com ele ainda, gente. Pessoal, é isso. A gente vai ficando por aqui e até o próximo Senta que lá vem história. Você conhece a Saia Justa? Uma loja voltada para o público feminino com lançamentos diários das principais tendências da moda para você. Eu sou a Vânia Matias e será um prazer recebê-las em nossa loja.